Carros e prédios são atacados. A base militar de Israel é tomada. Uma escalada de terror. Diante desse cenário, a guerra é declarada. Enquanto avançamos na área mais crítica dessa guerra, a fronteira entre Israel e o enclave palestino, na faixa de Gaza, nossa missão é documentar o que de fato aconteceu nos kibbutzim atacados pelos extremistas do Hamas. É um momento sempre tenso, porque é uma área de alto risco nessa guerra. Estamos na fronteira com Gaza. Gaza está a poucos quilômetros daqui. No caminho, vamos cruzando uma série de blindados que sugerem a proximidade de uma operação bélica de grandes proporções. Hi there. Está um pouco atrasado, mas fica no carro, que vai dar tudo certo. Sinal verde. Finalmente teremos acesso a um dos mais importantes cenários dos ataques do Hamas. Nesse momento, estamos entrando no kibbutz de Kfar Aza. Do meu lado esquerdo, estou vendo um corpo totalmente carbonizado. O exército de Israel pede para que esse corpo não seja filmado. Mas é uma cena chocante, logo na entrada do kibbutz. No momento em que entramos no kibbutz, reforçamos também a linha a ser seguida. Evitar qualquer tipo de ideologia e apenas descrever o que encontramos aqui. Quem sabe, em algum momento, poderemos fazer o mesmo do outro lado da fronteira. Estamos em uma das áreas mais afetadas desde que a guerra começou. Estamos na fronteira com Gaza, que fica exatamente a 2 ou 3 quilômetros nessa direção. Do lado direito você vê uma série de blindados israelenses. É uma área profundamente delicada, que foi alvo de um dos ataques mais pesados do Hamas. E são imagens que documentam uma história. Vejam essa escavadeira. 8 dias após os ataques, homens trabalham sem parar na retirada de corpos. A cada momento, uma nova vítima. Nesse momento, o corpo de mais uma vítima acaba de ser coberto aqui na entrada do kibbutz. Vejam só, são equipes especializadas que estão, nesse momento, responsáveis pelo transporte desse corpo. O cenário de guerra está por toda parte. Essas são as heranças do intenso combate que aconteceu aqui no kibbutz. Vejam só quantos projéteis, quantas balas e armamentos pesados. Câmeras de segurança mostram o momento da invasão às 6 da manhã. Os homens se escondem. Assim que um carro se aproxima e abre o portão, eles executam quem está dentro do veículo. Os extremistas invadem o condomínio e andam em direção às casas. É aqui que cerca de 100 pessoas são assassinadas. Entre elas, bebês e crianças. Esta câmera de segurança flagra 2 mulheres em um fogo cruzado. Aumentam as evidências de crimes de guerra cometidos por militantes do Hamas. 1 hora depois, 6 homens em 3 motos vão embora com as armas em punho. Acredita-se que pelo menos 10% da população desta área morreu depois do ataque de sábado. Esta é a imagem mais comum. Casas totalmente destruídas, reduzidas a pedaços, a ruínas. Os soldados demonstram certa tensão, porque esta ainda é uma área de combate. Ainda pode haver ataques contra o kibbutz. Aqui chegamos a uma das casas mais atingidas. Fala-se que pelo menos 10 pessoas morreram aqui nesta casa. E realmente, o nível de destruição é indescritível. Não sobrou pedra sobre pedra.
Vejam só, ferros retorcidos, muita terra, colchão. Era uma casa normal, onde viviam pessoas que tentavam tocar sua vida. E ficou dessa forma. É difícil até acreditar que aqui viviam seres humanos. Parece uma casa já abandonada há muito tempo. Tamanha é a destruição. Aqui encontramos um livro escolar que ficou desta forma. Uma criança precisava desse livro aqui para aprender. Hoje, esta é a marca. Aqui chegamos a um quarto de crianças, aqui nessa casa. Esses brinquedos são a marca clara de pessoas inocentes que foram afetadas, atingidas. Pessoas, seres humanos, que não entendem o que está acontecendo e que mesmo assim sofrem as duras consequências desta matança. Aqui no lado de fora encontramos uma série de marcas de projéteis de alto calibre, o que mostra que as armas do grupo extremista são armas de grande poder de destruição. Fala-se que mais de 100 pessoas morreram aqui. Fala-se no número de 102, mas não há uma confirmação, porque dezenas dessas pessoas foram sequestradas. Vejam só a situação. São apenas ruínas, apenas fragmentos do que antes era uma casa aqui nesse kibbutz, um dos primeiros a serem atingidos pelo ataque do Hamas. Andando por essas ruas devastadas da comunidade, constatamos que nos 2 kibbutz desta área, que fica a poucos quilômetros do enclave palestino, mais de 200 pessoas foram mortas. Veja aqui nesse carro, marcas de sangue. Eram moradores que tentavam escapar ao massacre e tentaram desesperadamente fugir aqui pela mata. Aqui nessa parte, junto à cerca do kibbutz, esses carros que pertenciam à segurança desta comunidade. Eram carros blindados que tinham a missão de guardar o kibbutz, mas eles foram totalmente destruídos. Vejam agora como ficou esta rua depois do ataque de sábado. Pouca coisa sobrou. Isso é o que pode se chamar de uma rua de guerra. A palavra kibbutz vem do hebraico e quer dizer conjunto ou assembleia. São comunidades originalmente agrícolas, administradas coletivamente. O kibbutz Be'eri foi construído no deserto de Negev em outubro de 1946, menos de 2 anos antes da criação do Estado de Israel, em 1948. Sem dúvida que esse foi um dos setores do kibbutz mais afetados. Essa casa também deixa marcas que impressionam. Vejam só, paredes carbonizadas, estrutura totalmente desestabilizada. Fica difícil acreditar que alguém tenha sobrevivido se estivesse aí dentro. Esta é sempre uma combinação que choca. Móveis, utensílios domésticos e, ao lado deles, brinquedos das crianças que viviam aqui e que tiveram que enfrentar esse massacre. Vejam só como ficou aquela parede. Aqui encontramos o sistema de sirenes. Sabe-se que naquele dia elas tocaram, ainda que brevemente, mas não adiantou muita coisa. Pouca gente conseguiu se proteger. Essas são imagens autoexplicativas. Veja a que ficou reduzido esse carro. Totalmente esmagado, prensado. Quem estivesse aí dentro não teve qualquer chance. Hoje o silêncio predomina. Difícil imaginar que cerca de 1000 pessoas moravam aqui até o momento dos ataques. Ao ver essa imagem dessa casa totalmente destruída, é inevitável que a gente faça uma reflexão. Kibbutz são lugares onde vivem pessoas de forma comunitária, um ajudando ao outro. Não existem aqui combatentes, não existe aqui dentro uma ideologia de destruição ao inimigo. Apenas pessoas que tentam sobreviver, como também existem pessoas que tentam sobreviver do outro lado da fronteira. Mas esta
é a marca mais clara e mais difícil de uma guerra. A da destruição e a da matança de inocentes. Algo que produz sentimentos muito duros é que aqui sentimos também um cheiro muito forte. É inquestionável que ainda existem corpos que não foram localizados aqui dentro. Não há mais qualquer esperança de que pessoas tenham sobrevivido a esse ataque. Agora, tudo se resume à localização de corpos. Aqui encontramos pelo menos 5 carros. Depois dos ataques, eles ficaram dessa forma, amontoados, um em cima do outro, e totalmente irreconhecíveis. Durante nossa incursão ao Kibbutz Be'eri, encontramos a porta-voz das Forças Armadas de Israel. A Major Libby Weiss me conta que os moradores foram pegos de surpresa enquanto estavam em suas casas e em suas camas. How do you describe what happened here? Well, exactly 1 week ago. O Hamas lançou granadas e depois ateou fogo nas pessoas. Um lugar onde havia paz e harmonia se transformou nesse cenário de destruição. Pergunto se as vítimas tiveram tempo de se proteger. Libby responde que muitos homens tentaram bravamente, mas não resistiram e acabaram mortos. Infelizmente, diz ela, o número de terroristas era maior e eles estavam focados na destruição do kibbutz. By terrorists who were completely focused on their destruction here. Poucos, na verdade, tinham consciência de que o Hamas possuía armas com tamanho poder de destruição. A imagem de como ficou essa casa é a prova de que o arsenal em poder do Hamas é altamente letal, altamente destrutivo. Pedaços de foguetes são encontrados em várias partes aqui no kibbutz. Vejam só, aqui também o que ficou, o que sobrou de um Kalashnikov. Pelo menos desse lado do conflito, pode-se dizer que nunca tanta coisa foi tão destruída em tão pouco tempo. Aqui nas ruínas, nesses quadros, as imagens das vítimas. Boa parte dessas pessoas que aparecem aqui não conseguiu sobreviver. A guerra é injusta para todos os lados. É tão injusta aqui como é injusta do outro lado da fronteira, lá no território da faixa de Gaza. E sempre quem paga o alto preço são essas pessoas. Pessoas inocentes, que jamais pegaram uma arma. Esse kibbutz acreditava que estava bem preparado para um ataque do Hamas. E de fato estava. Aqui a gente encontra vários sinais de alta tecnologia, paredes bem revestidas, mas nada disso foi suficiente para resistir ao Hamas. E essas marcas são a prova disso, exatamente pela magnitude do ataque. Muitas armas, muitos homens. Um ataque devastador. Seth é um dos militares do exército israelense que fazem a segurança do kibbutz. How do you describe the situation here? Devastating. We're here and we're doing what we need to do, and hopefully we're going to win this and bring peace back. And what is the thing that impresses you the most here, the way they did it here? You'll see in a second. They just ruined the whole community. Okay, you see the houses are ruined. They shot missiles into houses. You've never seen anything like this before. E ali, ao fundo, tanques israelenses fazendo manobras. Eles se mostram prontos para uma eventual invasão. Não se sabe quando ela irá ocorrer e que consequências irá produzir. Esses são os corredores do Hospital Shiba, em Tel Aviv. Recebemos autorização para entrevistar o tenente Eli Shai. Ele foi ferido ao participar das operações justamente no Kibbutz Be'eri. Vamos agora encontrá-lo. Hello, good morning. Naquela manhã, o ataque do Hamas começou às 6h05. O tenente Eli Shai chegou de helicóptero. Primeiro, os policiais tentaram participar da resistência. O exército chegou depois. É o caso de Eli Shai.
O tenente de 23 anos me conta que o helicóptero que ele estava foi atingido em pleno voo. O piloto conseguiu pousar. Quando chegamos a Berri, ouvimos gritos e muitos tiros. Conseguimos resgatar apenas 2 sobreviventes no bunker, que se esconderam embaixo dos corpos amontoados. Estávamos em 40 soldados contra 150 extremistas. O tenente Elishai ficou impressionado com o tipo de armamento usado e também com a crueldade dos integrantes do Hamas. Eles dispararam mísseis antitanque nas casas e, às vezes, até em carros estacionados, apenas por diversão. Parecia um filme de terror ou os vídeos do Estado Islâmico. How did you get injured? Pergunto ao tenente como ele se feriu. Ele me conta que foi atacado por um extremista ao entrar numa das casas. Foram tiros e metralhadora. Um companheiro morreu ao meu lado. Levei tiros no estômago e no braço. É um milagre eu estar vivo. Israel revida os ataques. Esse edifício, conhecido como Torre Palestina, desaba. As imagens circulam pelo planeta. O mundo é anestesiado pela grandeza da tragédia. Do outro lado da fronteira, em Gaza, vários corpos são enfileirados em frente ao principal hospital da região. Parentes ficam desesperados. Nesse vídeo, divulgado por uma agência palestina de notícias, um pai consola a criança na maca. Os 2 estão seriamente feridos. A guerra traz implicações para a população civil dos 2 lados. Nós localizamos o palestino Hassan Rabi. Ele tem 30 anos, é vendedor e mora em São Paulo há 9 anos. É pai de 2 filhas brasileiras. Ele estava em Gaza há 2 semanas porque foi visitar familiares quando tudo começou. A meu pedido, ele vai descrever como está a situação na faixa de Gaza nesse momento. Atacaram casa para pessoas civis aqui, bastante gente ferida. O sistema do resgate ainda não está funcionando. Colapso no hospital, pessoas feridas estão correndo na rua. Se dá para ouvir, mas infelizmente está muito difícil, gente. A bomba caindo todos os lados. Casa na esquina foi destruído completo, bastante gente ferida, morto. Não dá para resgatar ninguém. Caiu uma bomba, eu estava na feira comprando alimentação. Acabou de cair aqui, bastante gente ferido, muito triste. Só no carro popular que transferindo as feridos para hospitais. E infelizmente até gasolina não tem, até gasolina. Olha, só no carro particular. Esse carro particular vai transferindo os feridos. Muito triste, muito triste. Entre as vítimas estão jornalistas. A situação é muito dolorosa, difícil e nada segura para nós, diz a jornalista Mona Okoal. A população foge em busca de locais mais seguros. A maioria abandona a própria casa. Andam a pé. Caças israelenses rasgam o céu. Voam bem próximo de nossos olhos. Carros transportam soldados dos acampamentos por quase todo o trajeto. No caminho, uma informação nos leva até esse bairro residencial. Estamos nesse momento chegando na cidade de Rehovot, que fica nas imediações de Tel Aviv.
Acabou de cair um míssil aqui, um míssil foi disparado pelo Hamas, um míssil de longo alcance que foi disparado desde a faixa de Gaza e caiu aqui na área, na região de Tel Aviv. Há um clima de muita tensão, pessoas se manifestando nas ruas. Vejam só. Sabemos que uma mulher ficou ferida, um míssil atingiu esta casa. Existem muitas manifestações nacionalistas em prol de Israel. Vejam só o clima aqui nesta área metropolitana de Tel Aviv. Esta casa foi atingida. Vamos tentar entrar nessa casa. Excuse me. A mulher mostra nesse momento as consequências do míssil que caiu aqui na casa dela. Se vê muita destruição, subindo as escadas da casa. Estamos chegando nesse momento juntamente com o exército de Israel, que também está registrando com suas câmeras. Ela mostra aqui o efeito desse míssil sobre a casa dela. São muitos estilhaços. O míssil não acertou diretamente a casa, mas os fragmentos, os estilhaços, é que atingiram essa residência e provocaram esse tipo de destruição. Vejam só, janelas destruídas. Olha o chão da casa, em que situação ficou. Quando a explosão aconteceu, a professora Hannah, que tem 67 anos, estava na parte de baixo da casa. O pânico foi generalizado. Havia 4 pessoas aqui dentro. Mesmo o míssil tendo pousado a questão de 50 metros, as consequências foram sérias aqui dentro. Vários cômodos foram afetados. Felizmente, aqui ninguém foi ferido com gravidade. Ferimentos leves. A professora não se conforma com o que aconteceu. Pede justiça. Na área de fronteira entre Israel e o território palestino de Gaza, no litoral do Mediterrâneo, não há um minuto de descanso. Esse ataque acontece na cidade de Sideró, a menos de 10 quilômetros da fronteira. Carla Weinsberg, brasileira, mãe de 2 filhas, relata momentos de pavor. Quando eu estava na minha janela e comecei a ouvir um barulho meio esquisito, ainda falei para minha filha, nossa, o que será isso? O que será isso? Minha filha falou, mãe, é tiro, eles estão metralhando as pessoas e logo ela viu mesmo os carros entrando na rua de trás, metralhando todo mundo que passava na rua e foi uma cena muito, muito feia, muito forte. Flagrantes do terror. Um extremista quebra o vidro da portaria. Fechamos toda a casa, trancamos, entramos em desespero. Entramos em desespero porque eu estava com meu marido, minhas 2 filhas e mais a minha sobrinha. A gente não tinha informação e estava todo mundo com medo, todo mundo tremendo e foi terrível. E às vezes a gente recebia informações de WhatsApp do próprio prédio, né, falando para fecharem as portas, para se proteger, que tinha terrorista solto na rua. Cenas traumatizantes jamais vistas da janela de casa. Eles estavam na nossa rua, rodeando o nosso quarteirão
e matando todo mundo que eles viam na frente, que eles passavam na rua, eles atiravam. Nós vimos carros tombados, carros capotados, carros metralhados. Então, assim, foi um massacre. Foi um massacre. Carla registra a chegada do exército israelense. Nesse momento, a família se sente segura para pegar a estrada e decide abandonar a cidade. Eu olhei para o meu marido e falei, vamos embora, vamos sair daqui. Pegamos uma sacola, uma mochila, roupa do corpo, o que dava para pegar e fomos para a cidade vizinha, na cidade de Ashkelon, escoltada pelo exército, da saída de Sderot até a entrada de Ashkelon. Em Ascalão, a poucos quilômetros do território palestino, me encontro com a brasileira Dora Chaim. Pai, Roberto Cabrini, obrigado por me receber. Você está exatamente em uma das zonas mais perigosas dessa guerra, mais críticas. A gente está a 18 quilômetros da faixa de Gaza. Desde de manhã está tranquilo, graças a Deus, mas a gente tem passado dias bem difíceis. Qual foi o momento mais difícil? Eu acho que sábado de manhã, quando a gente viu o que estava acontecendo. Assim que ela me recebe, já é preciso correr. Os números de mortos sobem a cada momento. Sirene. A sirene é acionada nesse momento e a gente precisa se dirigir imediatamente até o abrigo, até o bunker. Ataque do Hamas. É assim que as coisas funcionam aqui. A sirene foi acionada. Estamos indo nesse momento em um local mais seguro. Aqui é seguro? Prefiro estar em casa agora. Claro. Mas aqui, dos lugares onde você pode estar? Sim. A gente ouve aqui o som das explosões. É com isso que você tem convivido. Bom dia. Bom dia. Muito prazer, Roberto Cabrini. Dentro da casa, conheço o marido israelense, o gerente de vendas Shachar e os 2 filhos. As explosões continuam do lado de fora. Nós estamos aqui a apenas 20 quilômetros da faixa de Gaza. A sirene é acionada mais uma vez. São explosões que vêm diretamente da faixa de Gaza, onde os combates estão acontecendo. Quando começam as explosões? Os últimos dias têm sido assim, dentro de um quarto, janela blindada, paredes e concreto. Também existe aqui o abastecimento de ar, que pode ser usado em caso de ataque nuclear. Nos momentos mais graves, mais críticos, é para cá que vocês vêm. A gente tem ficado aqui bastante. A gente se sente segura aqui. Isso foi uma coisa que nunca aconteceu. A invasão de terroristas. Os inocentes sempre pagam o preço das guerras. E Dora sabe que do lado de lá também existem famílias palestinas duramente afetadas pelas decisões de extremistas. Eu sou a favor de paz. Porque tem muita gente inocente. A imensa maioria é inocente. Exato. Tô com você. Várias pessoas. Tem gente sofrendo aqui, tem gente sofrendo lá. Esse é um momento particularmente delicado nessa guerra. Estamos no sábado, Shabá, dia sagrado dos judeus, e estamos nesse momento em frente ao portão de Damasco. O portão de Damasco marca a entrada da cidade velha. E pela importância histórica desse lugar, a possibilidade de um atentado nesse setor está sempre presente. As forças israelenses estão ali no fundo, sempre atentas, porque existem promessas de que algo possa acontecer aqui nesta área. Esta parte marca a entrada da cidade velha. Aqui começa o mercado árabe. Um outro setor muito delicado em Jerusalém. A gente continua andando aqui, notamos que o mercado árabe está aberto, ele mantém as suas portas abertas. Ao contrário,
da maior parte do comércio dos judeus aqui em Jerusalém. Vejam só o ambiente nesse momento, aqui nesse longo caminho. O movimento aqui é muito pequeno, normalmente haveria muitas pessoas nesse setor, mesmo o comércio se mantendo aberto, o movimento é pequeno por causa da tensão. O Hamas surge na década de 80, após o início da primeira rebelião popular palestina contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Desde os anos 90, o Hamas tem promovido uma luta armada contra Israel. Mas, em 2005, decidiu envolver-se também no processo político, tornando-se um dos principais partidos palestinos. Em 2006, o Hamas vence as eleições legislativas em Gaza e assume o poder. O Hamas é uma das organizações paramilitares mais fortemente armadas do mundo. Para despistar a inteligência israelense, os extremistas operam veículos utilitários. Na parte traseira, carregam armas como metralhadoras pesadas, calibre 30. Usam diferentes versões dos mísseis balísticos Fateh-110, de fabricação iraniana, que podem transportar foguetes de até 500 quilos. Desde o início do conflito, algumas armas têm surpreendido o mundo. Do outro lado está Israel. O país é o 18º exército mais poderoso do mundo. A maioria dos cidadãos israelitas, incluindo mulheres, são obrigados a cumprir o serviço militar. Pelo céu, caças modernos e aeronaves de vigilância. Por terra, sistemas de defesa antimísseis. Domo de ferro, projetado para interceptar e destruir foguetes de curto alcance. O exército israelense conta com 646 mil militares, sendo 173 mil na ativa. Vamos acompanhar os próximos passos aí dessa guerra